A sabedoria de Salomão. Um caminho de discernimento, humildade e propósito. A figura de Salomão atravessa séculos como um dos símbolos máximos de sabedoria, discernimento e liderança. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar dele. O rei que pediu sabedoria em vez de riqueza, que escreveu provérbios que sobreviveram ao tempo, que julgou o famoso caso das duas mulheres que disputavam a mesma criança, que governou com justiça e prosperidade como poucos líderes na história. Contudo, por trás do nome que se tornou quase sinônimo de sabedoria, existe uma jornada humana feita de escolhas, virtudes, erros, aprendizados e valores que continuam profundamente relevantes para a vida moderna. Falar sobre a sabedoria de Salomão não é apenas contar a história de um rei antigo, é explorar uma filosofia de vida que continua capaz de orientar pessoas em busca de equilíbrio emocional, foco, maturidade espiritual, discernimento moral e clareza de propósito. A sabedoria de Salomão não era meramente intelectual. Era prática, aplicada, ligada à vida real e ao comportamento humano. Era uma sabedoria baseada na observação, no temor a Deus, na compreensão da natureza humana e na consciência das consequências. Este texto explora a profundidade dessa sabedoria, sua origem, seus princípios, sua aplicação e seus ensinamentos perenes. E por que, ainda hoje, milhares de anos depois, ela permanece tão necessária quanto no passado. Juan, a origem da sabedoria de Salomão. Um pedido que revela o coração quando Salomão assumiu o trono. Era jovem, inexperiente, terrivelmente consciente da responsabilidade que caía sobre seus ombros. Em vez de pedir proteção, poder ou riquezas, ele fez um pedido que revela sua verdadeira grandeza. Pediu a Deus sabedoria para governar bem. Seu pedido não foi motivado por vaidade intelectual, mas por humildade. Ele reconheceu suas limitações e compreendeu que liderar pessoas exige mais do que força. Exige discernimento. Esse é o primeiro grande ensinamento de Salomão. A sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo. Enquanto muitos buscam conhecimento para parecer superiores, Salomão pediu sabedoria para servir melhor. Essa diferença de intenção é profunda. O conhecimento pode inflar o ego. A sabedoria, por outro lado, expande a consciência. A verdadeira sabedoria nasce da humildade, do reconhecimento da própria incompletude e da consciência da responsabilidade sobre a vida, sobre as decisões e sobre as pessoas. Sabedoria não é apenas saber. É entender o ser humano. Uma das características marcantes dos provérbios atribuídos a Salomão é sua profunda compreensão da natureza humana. Ele escreveu sobre emoções, comportamentos, tentações, escolhas, caráter, justiça, trabalho, disciplina, fala, ambição, paciência e relacionamento com o próximo. Para Salomão, sabedoria não era acumular informações, era compreender a dinâmica da vida. Um exemplo clássico é o julgamento das duas mulheres que reivindicavam a maternidade da mesma criança. Salomão não tinha como provar quem dizia a verdade através de evidências. Em vez disso, ele usou o discernimento psicológico. Diante da proposta extrema de dividir a criança ao meio, a verdadeira mãe revelou seu amor. E Salomão descobriu a verdade. Esse episódio mostra que a sabedoria envolve perceber motivações internas, não apenas analisar fatos externos. Quem é sábio entende que o mundo não se move apenas pela lógica, mas pelo coração humano. Por isso, a sabedoria de Salomão continua extremamente atual. Ela trata do que somos, não apenas do que fazemos. O valor do discernimento. Escolher entre o bom e o melhor. Salomão ensina que a vida não se resume a separar o certo do errado. Muitos dilemas são mais sutis. Às vezes, o desafio é distinguir entre o bom e o melhor, entre o urgente e o importante, entre o prazer imediato e o benefício futuro. Discernimento é a capacidade de enxergar além da superfície. Nos provérbios, ele repetidamente contrasta o sábio e o tolo. Para Salomão, ser tolo não significa ser ignorante, mas agir sem pensar, ser guiado por impulsos, viver sem propósito, repetir erros, ignorar conselhos, rejeitar reflexão. Sábio, por outro lado, é o que pondera, observa, ouve e escolhe com visão de longo prazo. Esse díptico sábio versus tolo é um mapa mental para decisões inteligentes. Ele mostra que a vida é moldada por pequenas escolhas diárias e que cada decisão tem consequências. A sabedoria não é um dom mágico. É uma prática cotidiana, fruto de atenção, reflexão e responsabilidade pessoal. A disciplina. Pilar da sabedoria que sustenta resultados. Muitas pessoas sonham com grandes conquistas, mas poucas estão dispostas a passar pelo processo. Salomão, por meio dos provérbios, fala repetidamente sobre disciplina, persistência e constância. Para ele, disciplina é liberdade. É a capacidade de fazer hoje o que trará frutos amanhã. Ele alerta contra a preguiça, a procrastinação, o desperdício de tempo e a falta de direção. Ele elogia a diligência,
a responsabilidade e o autocontrole. Essa visão antecipa muitos conceitos modernos de produtividade, psicologia comportamental e neurociência. A sabedoria de Salomão nos lembra: sem disciplina, até o talento se perde. Com disciplina, até o simples prospera. 5. As palavras têm poder. Um ensinamento atemporal. Salomão escreveu muito sobre o poder da língua. Ele dizia que a vida e a morte estão no poder das palavras, que a língua pode construir ou destruir, acalmar ou inflamar, unir ou redividir. No mundo moderno, em que tudo se comunica em alta velocidade, redes sociais, mensagens instantâneas, ambientes de trabalho intensos, esse ensinamento é ainda mais relevante. A sabedoria de Salomão nos lembra que uma palavra dita no momento certo pode transformar um destino, curar uma ferida ou salvar uma relação. Ao mesmo tempo, palavras precipitadas podem gerar danos profundos. Salomão ensina o autocontrole emocional e a responsabilidade na comunicação. Ele mostra que falar bem não é falar muito, mas falar com sabedoria. 6. A importância do conselho. Ninguém cresce sozinho. Salomão valorizava profundamente o conselho sábio. Ele dizia que, onde há muitos conselheiros, há segurança, que o sábio ouve instruções, que quem rejeita a correção prejudica a si mesmo. Esse ensinamento combate um dos maiores problemas contemporâneos, a ilusão de autossuficiência. Vivemos em um tempo em que muitos têm informação demais e orientação de menos. Todos opinam, poucos aconselham de verdade. A sabedoria de Salomão defende que a maturidade está em ouvir, considerar, ponderar e aprender com outros. Ninguém precisa experimentar todos os erros do mundo para ganhar sabedoria. Basta aprender com o caminho dos mais experientes. 7. Riqueza sem sabedoria é ruína. Embora Salomão tenha se tornado um dos reis mais ricos da antiguidade, ele compreendia que riqueza por si só não garante realização nem propósito. Várias de suas reflexões alertam contra a busca cega por dinheiro, o amor ao excesso e a ilusão de que bens materiais substituem paz interior. Ele também reconhecia que a prosperidade sem virtude leva ao vazio e que o trabalho honesto, o caráter e a generosidade eram mais valiosos do que acúmulo sem significado. Sua própria trajetória ilustra isso. Mesmo tendo tudo, Salomão percebeu que, sem um propósito espiritual e moral, a vida perde o sentido. Assim, sua sabedoria reforça que a verdadeira riqueza está na integridade, na gratidão e no equilíbrio. 8. O temor a Deus. A base da sabedoria. Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não significa medo, mas reverência, consciência, conexão espiritual. Para ele, a sabedoria não era apenas racional. Tinha uma base espiritual que iluminava o discernimento. Era a compreensão de que a vida tem um propósito maior, de que existe ordem, sentido e princípios universais que regem o mundo. Essa dimensão espiritual fornece profundidade à sabedoria de Salomão. Ela nos lembra que a vida não é apenas pragmática, é também moral, ética e espiritual. 9. Os erros de Salomão. A sabedoria também aprende com quedas. É impossível falar da sabedoria de Salomão sem mencionar seus erros. Apesar de sábio, ele se desviou em vários momentos. Escolhas políticas, relacionamentos imprudentes, excessos e decisões que comprometeram o futuro de seu reino. Esses erros mostram algo essencial. Sabedoria não é perfeição e um processo, um aprendizado contínuo que exige vigilância, humildade e autorreflexão. Até o mais sábio pode falhar se ignorar seus próprios princípios. Esse lado humano torna seus ensinamentos ainda mais relevantes. A sabedoria não está apenas em acertar, mas em reconhecer quando erramos. Tem por que a sabedoria de Salomão continua relevante hoje em um mundo acelerado, confuso e carregado de informações. A sabedoria de Salomão se mostra mais necessária do que nunca. Ela oferece clareza em meio ao excesso de estímulos, discernimento em meio ao caos, profundidade em meio à superficialidade, propósito em meio à dispersão, valores em meio à relatividade moral, equilíbrio emocional em meio a crises, direção em meio à dúvida. A sabedoria de Salomão atravessa milênios porque fala diretamente ao coração humano. Suas dúvidas, suas escolas, seus medos, seus desejos, seus conflitos e seus sonhos. Conclusão. A sabedoria de Salomão como caminho de vida. A sabedoria de Salomão não é uma relíquia histórica, é um guia atemporal. Ela nos convida a viver com mais consciência, humildade, disciplina, equilíbrio e propósito. Nos lembra de que sabedoria é prática, é comportamento, é caráter, é escolher com intenção, falar com responsabilidade, agir com prudência e viver com valores. Salomão ensina que a verdadeira grandeza está em pedir sabedoria, cultivar discernimento e usar o conhecimento para servir, e não para dominar. Ele mostra que a vida é moldada pelas escolhas internas muito mais do que pelas circunstâncias externas. Em última instância, a sabedoria de Salomão é um convite a uma vida profunda,
menos uma vida guiada não apenas pela busca de resultados, mas pela busca de sentido.